Bom dia, primeiro ano. Mas cadê os outros alunos, gente? Bom dia, Gabriel. Cadê os outros alunos? Gente. Gente, cadê o grupo de vocês? Vocês mandarem isso. Tem ninguém lá, não? Bom dia. Gente, eu vou começar aqui, porque eu mandei aqui para o WhatsApp do Davi, mandei para o WhatsApp da Ana Beatriz, mandei para o WhatsApp da Maria Júlia, ninguém responde. Mandei, né? Então, olha só, gente, a gente vai fazer a revisão, né? A nossa revisão é de artigo e de numeral. Eu peguei aqui o livro de vocês, né? A gente vai discutir como está a temática no livro. Como eu disse para vocês, a prova está bem fácil. Eu fiz a prova de vocês ontem à tarde. Ainda assim vai ter gente que vai ficar pendurado. Então, olha só. Vamos começar com os artigos, né? Esse é o capítulo 7. Bom dia, Thaís.
Então, olha só, gente, a primeira coisa que a gente tem que falar sobre artigo, que são, como está dizendo aqui, né? O artigo são palavras o quê? São palavras que se colocam antes do substantivo para determiná-lo de modo geral, né? Então, eu vou ter os artigos indefinidos e os artigos definidos. São palavras variáveis, né? Porque são determinantes. Então, quando eu falo, os artigos definidos quais são? O, a, os, as. Os indefinidos, uma, uns, umas. Se eu falar assim, a menina viu o homem. Quando eu falo que a menina viu o homem, eu já tenho a certeza de qual é aquele homem. Eu já vi, eu já tenho uma definição. Eu já tenho algo pré-estabelecido. Quando eu falo que a menina viu um homem, significa que aquele homem é algo indefinido ao universo dela, que ela não conhece, que ela não tem intimidade, que ela nunca tinha visto antes, que era a primeira vez que ela tinha visto, tá? Então, em português, quando nós colocamos o artigo antes de qualquer classe gramatical, essa classe gramatical ela tende a se substantivar. E aí ela vai mudar, ela vai deixar de ser aquela classe gramatical e ela vai passar a ser uma palavra substantivada. Ok, turma? Aqui no caso, né? Azul. Se eu chegar e falar assim, azul, todo mundo sabe que azul é o quê? Adjetivo. Né? Aí se eu falar assim, o azul do mar é lindo, eu coloquei o artigo antes. Aquele azul, ele deixa de ser azul, ele deixa de ser azul, não, desculpem. Ele deixa de ser adjetivo e ele passa a ser uma palavra substantivada. Bom dia, Lorraine. Bom dia, Rafael Cuba. Gente, por que vocês demoram a entrar na aula assim? Eu até estava mandando o link da aula pro Davi, para Ana Beatriz, para Maria Júlia. Eu não entendo que vocês entram tarde na aula assim, estando em casa. Ah, o seu computador estava teimoso. Entendi. Como assim? Você clica no link e não está entrando? Comigo aconteceu ontem, é horrível, porque ontem eu estava fazendo a prova de vocês, aí eu fiz. Quando eu comecei a prova do segundo ano de gramática do Jabu, o meu computador travou. Quer dizer, o meu computador travou não, a minha internet caiu por causa daquela chuva de ontem. Eu fiquei ontem de 7 da noite até sei lá que horas que eu dormi sem internet. A internet voltou agora há pouco. Gente, então vocês entenderam aqui? Ó, quando ele fala assim, ao longe ouvia-se o cantar de um pássaro. O cantar de um pássaro. Todo mundo sabe que cantar é verbo, mas se eu coloquei o artigo antes, o cantar, tornou-se uma palavra substantivada. Ao longe, ao, é uma combinação, né, da preposição a mais o artigo definido o. Então, ao longe é uma combinação. Nessa combinação, dentro dela tem um artigo. Então, significa que longe, que é um advérbio de lugar, né? Vai se tornar um substantivo. Gente, vocês sabem, claro, que o artigo vai concordar em gênero e número. Né? Se eu falo menino, menino é gênero masculino, então eu vou falar o menino. Então, tem que estar no gênero masculino. Se um menino está no singular, eu também tenho que concordar o artigo no singular. Né? Se bem que algumas pessoas falam muito assim, né? As meninas, já falei sobre isso com vocês, as meninas.
E aí, gente, eles falam uma coisa que também que vale a pena, é porque tem alguns substantivos que não admitem artigo, né? Ai, gente, essa coisa de Twitter é um inferno, né? Eu vou tirar isso já já aqui. Então, olha só. Existem certos tipos de substantivos que geralmente recusam a presença do artigo, né? São Paulo. O São Paulo, gente. O Rio de Janeiro, tudo bem. Santa Catarina. A Santa Catarina. Em maio visitaremos Uberaba e Brasília. Eu não vou falar que em maio visitaremos a Uberaba. Nome de pessoas conhecidas, famosas. Leonardo da Vinci foi inventor e artista. O Leonardo da Vinci, seu compositor favorito é Villa-Lobos. Seu compositor favorito é o Villa-Lobos. Substantivo casa, significando residência, moradia. Largou o emprego e voltou para a casa. Não, gente, voltou para a casa. Os adolescentes não gostam de ficar em a casa? Não, os adolescentes não gostam de ficar em casa. Tem adulto também que não gosta muito, não. Substantivo terra, com sentido oposto, embarcado a bordo. Ele ama o mar, não gosta de ficar em a terra, gente. Como assim? Substantivo positivo de cujo, cuja. Este é o contrato cujas cópias lhe pedimos. Tem gente em redação que fala assim, este é o contrato cujas as cópias. Não, né? Não. Ó, agora está falando aqui, gente, o nome de cidade de pessoas famosas é a palavra casa quando caracterizados por uma palavra ou expressão exigem anteposição do artigo. Em maio visitaremos a Uberaba de nossos avós, ou seja, eu estou caracterizando a Uberaba, que é dos nossos avós. Seu compositor favorito é o brasileiríssimo Villa-Lobos. Então, estão vendo a diferença? É como se eu estivesse dando uma particularidade. Largou um emprego e voltou para a casa dos pais. Eu não falo para a casa dos pais, não. Os adolescentes gostam de ficar na casa dos amigos. Eu estou caracterizando. Aí é diferente. Agora tem as questões opcionais, né? O artigo opcional antes dos nomes de pessoas de nossas relações sociais ou familiares. Sabia que o Marcelo viajou? Eu podia simplesmente falar, sabia que Marcelo viajou? Mas eu estou tendo aproximação com essa pessoa, eu estou tendo proximidade. Antes de pronomes possessivos, meu, sua e notas. Apoio a sua decisão de voltar. Apoio sua decisão de voltar. Bem, é aqui está um resuminho, né, do que nós vimos. Palavra que se antepõe a um substantivo para determiná-lo de maneira geral ou particular. Classificação, definidos e indefinidos. Os definidos ou, a, os, as, que estão individualizando o próprio substantivo. Os artigos indefinidos, uns, umas, que estão generalizando o substantivo. Lembrando que se falar em artigo, nós temos que levar em consideração